O PlayStation 2 tem a maior biblioteca de RPGs da história, mas você já cansou de ver sempre as mesmas listas com Final Fantasy e Kingdom Hearts, não é verdade? Hoje eu garimpei 10 joias que todo fã de retrô precisa conhecer, desde clássicos injustiçados até relíquias que quase ninguém jogou. E eu tenho certeza que pelo menos um desses jogos vai te fazer pensar: como eu nunca ouvi falar disso antes? Então, vamos começar nossa viagem pelos RPGs escondidos do PS2. Desenvolvido pela Level 5, a mesma criadora de Dark Cloud e Dragon Quest VIII, Rogue Galaxy foi lançado em 2005 no Japão e chegou ao ocidente em 2007. A história acompanha Jester Rogue, um jovem que sonha em explorar o universo além de seu planeta natal. O que começa com uma aventura espacial simples, rapidamente se transforma numa jornada épica, envolvendo piratas espaciais, impérios galácticos e artefatos misteriosos. Mas o que realmente impressiona aqui é a escala do jogo. Enquanto muitos RPGs da época se limitavam a algumas cidades e mapas, Rogue Galaxy permite visitar diversos planetas diferentes, cada um com fauna, clima, arquitetura e inimigos próprios. Era algo extremamente ambicioso para o PS2. E existe um sistema que praticamente ninguém comenta hoje, a Creation Factor. Nele, você coleta materiais espalhados pela aventura e pode criar armas, itens e equipamentos exclusivos. É quase um sistema de craft moderno, anos antes disso virar moda. Visualmente, o jogo continua lindo. A direção artística em cel shading envelheceu incrivelmente bem. E ainda hoje parece um desenho animado em movimento. Muita gente considera Rogue Galaxy o RPG definitivo da Level 5 no PlayStation 2. Justamente porque ele reúne tudo que o estúdio aprendeu em Dark Cloud e Dragon Quest VIII. Se a thumb chamou sua atenção, agora você já sabe o motivo. Esse é um dos maiores tesouros escondidos do console. Agora, vamos para algo muito mais sombrio. Shadow Hearts Covenant foi lançado em 2004 e é a sequência de um dos RPGs mais únicos já criados. O jogo mistura eventos históricos reais com elementos sobrenaturais. A trama se passa durante a Primeira Guerra Mundial e acompanha Yuri Hyuga em uma jornada cheia de criaturas demoníacas, conspirações e acontecimentos bizarros. Mas o que torna Shadow Hearts especial é seu sistema de combate. Em vez de simplesmente escolher comandos nos menus, cada ação depende do famoso Judgment Ring. Um anel aparece na tela e você precisa apertar o botão exatamente no momento correto. Isso transforma cada ataque em um pequeno desafio de habilidade. Parece simples, mas é extremamente viciante. Os gráficos não eram os mais impressionantes do PS2, mas a atmosfera compensa tudo. A trilha sonora também ajuda muito a criar esse clima sombrio e misterioso. Hoje, muitos fãs consideram Covenant um dos RPGs mais subestimados de toda a geração. Se você acha Dark Souls difícil, você precisa conhecer Shin Megami Tensei Noturne. Lançado em 2003 pela Atlus, esse RPG se tornou uma verdadeira lenda por sua dificuldade brutal. A história começa quando o mundo literalmente acaba. Após um evento apocalíptico chamado Conception, a Terra é transformada em um mundo demoníaco e o protagonista se torna uma criatura meio humana e meio demônio. A partir daí, começa uma jornada filosófica cheia de escolhas morais. O combate usa o famoso sistema Press Turn. Explorar fraquezas dos inimigos gera turnos extras. Cometer erros faz você perder ações. Isso cria batalhas extremamente estratégicas. Não basta estar forte, é preciso pensar. Os gráficos têm uma direção artística fantástica e um visual sombrio que continua marcante até hoje. A trilha sonora mistura rock industrial e música eletrônica, criando uma identidade única. E foi justamente Noturne que ajudou a popularizar a franquia Shin Megami Tensei fora do Japão. Sem ele, talvez Persona nunca tivesse alcançado o sucesso que possui atualmente. Well, at least I'm conscious.
Agora, vamos mudar completamente de clima. Steamboat Chronicles é provavelmente um dos RPGs mais diferentes que já apareceram no PlayStation 2. Lançado em 2005 pela Irem, ele mistura RPG, simulação de vida e exploração em um universo steampunk cheio de personalidade. Você controla Vanilla Bean, um jovem que perde a memória e precisa reconstruir sua vida. Só que aqui a liberdade é gigantesca. Você pode seguir a história principal, pode trabalhar, pode realizar missões paralelas, pode personalizar seu robô gigante e o mais curioso, você pode simplesmente tocar gaita nas ruas para garantir dinheiro. Pouquíssimos RPGs oferecem esse nível de liberdade. Os robôs chamados Trotmobiles são altamente personalizáveis e participam de batalhas enormes. A trilha sonora tem influências de jazz e blues, combinando perfeitamente com a proposta do jogo. É uma experiência tão única que até hoje não existe nada exatamente igual. Esse é o tipo de jogo que separa os verdadeiros garimpeiros de RPG dos jogadores casuais. Sugunai A Tournament foi lançado em 2001 e passou praticamente despercebido por muita gente. A história acompanha Fluve, um aventureiro que comete um grave pecado e recebe uma punição divina. Para buscar redenção, ele precisa ajudar outras pessoas, mas existe um detalhe genial. O protagonista possui a capacidade de entrar no corpo de diferentes personagens. Cada corpo possui habilidades próprias, personalidade própria e papel específico na história. Isso faz com que a jogabilidade esteja sempre mudando. A trilha sonora merece destaque especial. Ela foi composta por Yasunori Mitsuda, o mesmo compositor de Chrono Trigger e Xenogears. E isso aparece claramente na qualidade das músicas. Visualmente, é um RPG tradicional do início da geração do PS2. Mas o conceito de redenção e possessão de corpos continua extremamente original até hoje. É uma joia obscura que quase nunca aparece em listas. Antes de continuar, deixa eu saber uma coisa. Quantos desses jogos você já conhecia? Se o vídeo já te apresentou pelo menos um RPG novo, aproveita para deixar o like, porque isso ajuda demais o canal. E se você gosta de conteúdo retrô, lista de jogos esquecidos e curiosidades sobre os clássicos dos videogames, se inscreve agora para não perder os próximos vídeos. Agora vamos continuar, porque ainda tem algumas pérolas incríveis pela frente. Se existe um RPG que merece ser chamado de mundo vivo, esse jogo é Radiata Stories. Lançado em 2005 pela Tri-Ace, mesma desenvolvedora da série Star Ocean e Valkyrie Profile, o jogo apresenta uma aventura de fantasia aparentemente simples, mas extremamente ambiciosa. Você controla Jack Russell, um jovem aspirante a cavaleiro que acaba envolvido em um conflito entre humanos e seres não humanos. Até aí, parece um RPG tradicional, mas Radiata Stories possui uma característica que o torna único. Existem mais de 170 personagens recrutáveis. Sim, mais de 170. E o mais impressionante é que cada um deles possui rotina própria. Os NPCs acordam, trabalham, passeiam, conversam, dormem e seguem agendas específicas durante o dia. Em 2005, isso era algo absurdamente avançado. O mundo parece realmente vivo. Visualmente, o jogo aposta em um estilo colorido e cartunesco, que envelheceu muito bem. Já a trilha sonora ajuda a transmitir aquele clima clássico de aventura. Outro destaque é a possibilidade de seguir caminhos diferentes na história, o que aumenta bastante o fator replay. Radiata Stories é um daqueles RPGs que mereciam muito mais reconhecimento. A série Wild Arms sempre teve uma identidade própria. Enquanto outros RPGs apostavam em fantasia medieval tradicional, Wild Arms misturava RPG japonês com elementos de faroeste. Wild Arms 5 chegou ao PS2 em 2006 e trouxe uma das versões mais refinadas da franquia. A história acompanha Jim Stark e sua amiga Rebecca em uma jornada repleta de mistérios, ruínas antigas e descobertas sobre o passado do mundo. O que chama a atenção aqui é a exploração. As dungeons possuem puzzles inteligentes que exigem o uso de ferramentas especiais, algo que lembra bastante a filosofia de design de jogos como Zelda. Mas o grande diferencial está no combate. O sistema Hex divide o campo de batalha em áreas estratégicas. Posicionamento, alcance e movimentação se tornam tão importantes quanto os ataques. E
Isso deixa cada luta muito mais dinâmica e tática. Visualmente, Wild Arms 5 apresenta personagens em estilo anime, muito bem modelados para os padrões do PS2. E a trilha sonora mantém a tradição da série, com temas inspirados no Velho Oeste. É um RPG que consegue ser acessível para iniciantes e profundo para veteranos. Watch this! Chegamos agora a um dos jogos visualmente mais impressionantes de todo o PlayStation 2. Valkyrie Profile 2 Silmeria foi lançado em 2006 pela Tri-Ace. E até hoje faz muita gente se perguntar como isso estava rodando em um PS2. A história se passa no universo da mitologia nórdica e acompanha Alicia, uma princesa que compartilha seu corpo com a Valkyria Silmeria. O enredo mistura deuses, guerras, destino e conflitos existenciais, de forma extremamente madura. Mas o que impressiona mesmo é o visual. Os cenários possuem profundidade incrível. Os efeitos de iluminação são espetaculares. As animações são extremamente fluidas. Em vários momentos parece que estamos vendo um jogo da geração seguinte. O sistema de combate também é fantástico. Ele mistura movimentação em tempo real com comandos estratégicos e combos elaborados. Já a trilha sonora composta por Motoi Sakuraba é simplesmente épica. É um daqueles jogos que servem para mostrar até onde o hardware do PS2 conseguia chegar nas mãos certas. Agora, vamos fazer uma mudança completa de ritmo. Grimoire foi lançado em 2007 pela Vanillaware, estúdio que anos depois ficaria famoso por jogos como Odin's Fury e Dragon's Crawl. À primeira vista, ele parece um RPG tradicional, mas existe um detalhe. Na verdade, estamos diante de um RTS, um jogo de estratégia em tempo real disfarçado com estética de RPG. A história acompanha Lilith Bran, uma jovem estudante de magia que frequenta uma academia cheia de mistérios. Quando acontecimentos estranhos começam a ocorrer, ela precisa desvendar segredos que colocam todos em perigo. O principal destaque é sua arte 2D desenhada à mão. Mesmo quase 20 anos depois, Grimoire continua lindo. A direção artística da Vanillaware é simplesmente atemporal. A jogabilidade envolve convocar criaturas mágicas, administrar recursos e derrotar inimigos utilizando estratégia. É um jogo diferente de praticamente tudo que existe nessa lista, e justamente por isso ele merece estar aqui. Hello? E para fechar nossa lista, um verdadeiro presente para os fãs de RPG clássico. Suikoden 5 foi lançado em 2006 pela Konami e é considerado por muitos o último grande capítulo da franquia. Muita gente costuma dizer que a série atingiu seu auge em Suikoden 2, mas existe uma enorme parcela da comunidade que enxerga Suikoden 5 como uma verdadeira carta de amor aos fãs. A história acompanha o príncipe do reino de Falena, em meio a conflitos políticos, conspirações, guerras e disputas de poder. E aqui está um dos maiores diferenciais do jogo, a narrativa política. Enquanto muitos RPGs focam apenas em salvar o mundo, Suikoden 5 investe em alianças, traições, diplomacia e decisões estratégicas. Outro elemento marcante é a famosa mecânica dos 108 Stars of Destiny. Assim como nos jogos anteriores da série, você pode recrutar dezenas e dezenas de personagens. Cada novo aliado fortalece sua causa e ajuda a expandir sua base de operações. E essa base se transforma praticamente em uma cidade viva ao longo da aventura. Os gráficos são belos para os padrões do PS2, e a trilha sonora entrega toda a emoção necessária para acompanhar uma história tão grandiosa. Suikoden 5 talvez não tenha recebido o mesmo reconhecimento de outros RPGs da época, mas para muitos fãs ele representa o encerramento perfeito da era clássica da franquia. E aí, quantos desses RPGs você já conhecia? O PlayStation 2 ficou marcado por gigantes como Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts. Mas como vimos hoje, existem inúmeras joias escondidas esperando para serem descobertos. E talvez o mais interessante seja perceber que vários desses títulos
continuam divertidos até hoje, mesmo quase 20 anos depois de seus lançamentos. Agora eu quero saber de você, qual desses RPGs você já conhecia? E qual deles você ficou com mais vontade de jogar depois de assistir ao vídeo? Conta pra mim nos comentários, que eu adoro descobrir quais jogos escondidos marcaram a infância de vocês. Se você gostou dessa lista, quer mais recomendações de jogos esquecidos, pérolas retrô, dá uma olhada também no vídeo que vou deixar aqui pra vocês, onde mostro 15 jogos pouco conhecidos do Super Nintendo. Tenho certeza que você vai encontrar mais alguns clássicos incríveis para adicionar à sua coleção. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.